Paz, graça, venho saudar, cumprimentar a todos, cumprimentar a todos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar convosco o propósito de Deus que tem contigo. O propósito de Deus que tem contigo, que é ser humano, que estás vivo. Estou aqui mais uma vez para compartilhar contigo o propósito de Deus. Você que é pecador ainda, estou aqui para trazer o propósito de Deus para você ainda que é religioso. E também estou aqui para trazer o propósito de Deus, você que é crente. Porque fala de crente, porque há crentes não entendem qual o propósito de Deus que tem com eles, apenas aceitaram o Evangelho, mas então agora não entendem o propósito de Deus que ele tem. Mas o seu religioso pode ficar espantado qual é o propósito de Deus que tem contigo. Tem um propósito, podes pensar, estás no lugar certo, é o Deus que está lá, é quando não. E também um pecador pode pensar qual é o propósito de Deus para ti, pode dizer não faz sentido, tem muitas coisas, outros acabam se sentir excluídos, outros acabam que também se desviar nessa vida de cristianismo, de evangelho, de vida em Cristo. Pode pensar qual é o propósito de Deus que tem. Escuta, Deus tem propósito com todo ser humano se encontra aqui debaixo do céu, que está aqui na terra, se encontra em vida, que está vivo. Mesmo aqueles que moram, ele tem propósito com ele, mas estou a falar contigo, ainda está vivo, nesse momento, nessa hora tem propósito contigo, Deus. Ainda Deus tem maior propósito na sua vida. Então, antes de entrar no assunto do tema que vamos tratar hoje, gostaria de fazer o pedido, gostaria de pedir a sua ajuda que possa me abençoar, então, a sua bênção ou a sua ajuda. Porque nem todos entendem a palavra bênção, mas a sua ajuda que poder estar a me ajudar muito a favor na minha vida é você se inscrever no meu canal. Então se inscrever no meu canal, está já a me ajudar no meu canal, ser reconhecido, ser crescer, mostrar que é um trabalho estou a fazer para valer. E outra coisa, ajuda, estarei já a me ajudar com que quando os vídeos eu lance também você será entrega automaticamente, saber que já o novo vídeo foi lançado. E outra coisa, penso, perdão, outra coisa, penso, vossos likes, então vossos likes, você estaria a me ajudar através de likes, estará a me ajudar a fazer o canal crescer, estará também a compartilhar o canal. O teu like faz com que o canal seja visto com outras pessoas. Só o teu like muda alguma coisa, outro vai ser alcançado outras pessoas por através do seu like. Então estarei já a me ajudar muito, porque levar esse vídeo ou todo vídeo faz com que chegue para as pessoas seja alcançada, se for possível para todos, porque lá trata o propósito de Deus que tem com o homem, que tem contigo, também que tem com aqueles que ainda não foram alcançados, que as pessoas têm em vida, Deus tem propósito. Perdão, Deus tem um propósito. Então, é só aí mesmo. E outra coisa, está disponível nos comentários. Comentário, quando tens dúvida, pergunta sempre. Estou aqui assunto para responder a sua questão. Sempre é uma pergunta que gosto de fazer. Dizer que a dúvida faz parte do ser humano. Também ainda tenho dúvida muitas coisas. Ainda trato de dúvida. Perdão. Também trato os assuntos muito a respeito da minha dúvida, a respeito de Deus, mas a respeito das coisas de Deus. Então, só esse tipo de coisas que estou a tratar. Dúvida, pergunta, faz questões. Também, se gostou de ver, coloca nos comentários gostaste. Também, para se não está a gostar, coloca nos comentários se gostaram de alguma coisa. Coloca lá, mesmo estaremos a ver o que é a respeito do assunto, questões, vou estar a responder direto a um vídeo, fazer outro vídeo para responder as tuas questões. Então,
Vamos no assunto que vamos tratar hoje. O tema que tratar aqui que trata sobre a morte física. Ando aqui a falar sobre a morte física. Agora é a terceira parte. Já tratei a primeira parte. A primeira parte falei o que me levou a falar sobre a morte física. Então falei este lá o assunto e tratei o vídeo. Segundo também tratei o que me levou a falar da morte física. Hoje quero tratar sobre a morte física, então hoje vou tratar aqui sobre a morte física, vou tratar 5 pontos. Depois, nos 5 pontos, vou fazer uma questão que gostaria de vocês pedir de me responder essa pergunta que vou fazer. Mas vou falar 5 pontos que vou tratar sobre a morte física hoje. Quando trata sobre a morte física, é alguma coisa que todos sabemos que vamos morrer. Eu tinha não novidade, todos já recebemos a notícia de morrer. Mas não estou aqui para tratar de dizer todos vamos morrer, porque já é uma coisa que tu já sabes, já é uma coisa que tens conhecimento. Mas são coisas que aqui vais aprender comigo, vai ficar surpreendido, aqui vai ouvir, vai ficar surpreendido. Também penso que possa me ajudar a compartilhar o vídeo. Então o tema de hoje é a morte física, a terceira parte. Tem a primeira parte, a segunda parte, agora a terceira parte que estou tratar aqui sobre o assunto da morte física. Então vamos ao essencial. A morte física, perdão, a morte física. Então hoje vou basear com as questões da morte física, vou fazer as perguntas. Hoje vou tratar sobre, vou tratar as questões, as perguntas relacionadas com a morte física. Com a morte física, quando estou ser rápido, eu só fazer os comentários, costumo ser rápido nos meus vídeos, ou fazer os comentários, costumo, alguma coisa, não pode falar. Então, vou fazer questões, porque aqui eu quero trazer vídeo para que todos possamos compreender, para que todos compreendam, o objetivo é entender, não ouvir. Porque uma pessoa consegue perceber as coisas quando entender, quando ouve a pessoa não entende nada. Para que a pessoa entenda tem que perceber. E também a pessoa para perceber tem que ter da parte da minha esforço, da minha ajuda. Porque uma pessoa que apresenta o caso tem que ser ele procurar as melhores condições ou as formas de fazer com que as pessoas percebam o que está falando. E quando as pessoas percebem, vai entender. Pessoas dizem, se estou ser rápido, estou bem, para me diga, se estou bem, vou manter assim, se está problema, vou mudar alguma coisa. Porque eu estou aqui por causa de vocês, eu não estou aqui por causa de mim. Como um professor da escola, ele está por causa dos alunos. Eu não estou dizendo, vocês são alunos, eu não estou dizendo como pregador, está por causa dos ouvintes. Eu estou aqui por causa de vocês, estou aqui por causa de vocês que Deus tem propósito convosco. Eu estou aqui a transmitir esse assunto por causa de Deus ter colocado no meu coração para que possa compartilhar com vocês, eu possa transmitir vocês. Então são esses pontos essenciais. Perdão. Vamos nas questões. Primeiro, o que significa a morte física? A pergunta. O que significa a morte física? Eu vou fazer essa pergunta, depois vou responder, mas depois na última parte vou deixar uma pergunta que eu vou responder. Vou ser todos que gostaram que me respondessem essa pergunta. A minha pergunta. O que significa a morte física? Então, eu quero explicar o que significa a morte física. Então, muitas pessoas sei que vão dizer a morte física significa a morte. É a pessoa que morreu. Só não tem vida, a morte física. Então, vou responder assim muitos que eu acredito. A morte física é alguém que morreu, que perdeu a vida. Então, só vamos responder assim mesmo. A morte física é a pessoa que já não está conosco. Vamos responder assim mesmo. Mas, segundo biblicamente, o que significa a morte física? Vamos lá. No Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Diz assim. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Vou repetir. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Então a morte significa a separação entre a alma e o espírito. Vou repetir. A morte física significa a separação entre a alma e espírito.
Estamos a dizer a morte, ou quando chega uma pessoa que vamos usar nossa linguagem que é usado no polar, diz que está falando perdeu a vida. Não é isso. A pessoa está separada, só o corpo da sua alma e espírito. A morte é a separação do meu corpo e o espírito que habita o meu interior. Quando eu chego, chega o tempo de não existir aqui na Terra, e que é a linguagem popular, então o espírito e o corpo se separam. Estou a dizer que o espírito sai e volta para Deus. O espírito sai e vai onde está Deus que criou. O corpo que é o pó, que a Bíblia chama como pó, está falando do nosso corpo, que é a nossa casa, ele volta para a Terra. Ele volta para a terra, porque o corpo foi feito pelo pó, foi feito pela matéria-prima da areia dessa nossa terra aqui. Então, quando eu perdo a vida, o corpo volta para a terra. Com a nossa linguagem, aquela que estamos a dizer, estamos a enterrar o nosso corpo no cemitério, que outros, infelizmente, estão a queimar o corpo, desaparecer. Estamos a dizer que o corpo pertence à terra, o espírito pertence a Deus. Então, porque Deus fez o corpo pela matéria física, o espírito ele que soprou. Está lá no Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que Deus soprou, Deus que fez o homem pela top, depois soprou seu espírito, tornou sua alma vivente. Então, estamos a dizer que o espírito veio de Deus, o corpo foi formado com a matéria da terra. Então, assim, a morte. Quando estamos a falar da morte, estamos a falar da separação do corpo e a vida. Há um vídeo, se não estou enganado, segunda parte, que eu falo dizer que a morte não é o fim da existência, ou a morte não é o fim da vida da pessoa, é a separação. O que torna a vida da pessoa é o Espírito de Deus que soprou nessa pessoa. Quando Deus sopra, o espírito do corpo da pessoa se torna alma vivente. Então, para dizer que a morte separa o corpo e o espírito. Estamos a dizer que está trazendo divisão, dizer, o corpo vai onde que teu lugar te pertence, o espírito vai no teu lugar onde que te pertence, ou de onde que veio, ou o corpo de onde que foi feito. Isso chama-se a morte física. Quando chega o fim da existência, nossa linguagem está a dizer que o corpo da pessoa e o espírito foi separado, já não estão juntos, já se separou. Já se separou-se, como diz que perdeu a vida, aquela pessoa já não existe, mas se separou, porque o espírito volta para Deus, o que somente que foi na terra é o corpo, então a morte se separa. O espírito não morre, de jeito como dizemos que a pessoa perdeu a vida, foi um fim, é separação. Isso chama-se separação, a morte física. A morte física, não importa, você que mora com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 50 anos, com 60 anos, isso chama-se separação. A pessoa diz o que significa a morte física. A morte física significa a separação do corpo e espírito. Estamos a dizer o teu corpo com o próprio seu espírito, quando chega o fim da sua despedida, se separa o teu corpo. Se separa o teu corpo com o espírito. Isso chama-se que se separa o seu corpo. Ou isso que chamamos morte física segundo o bíblico. Não é o fim da existência, é a separação entre o corpo e o espírito. Pois se fosse o fim da existência, não teria nenhum resultado trazer esse propósito na sua vida. Não faz nenhum sentido, porque o pai usa aquela linguagem, dizer quando morreu, morreu. Não, é separação. A tua alma e o espírito a se separar. Ou o teu corpo e o espírito a se separar. Então isso chama-se morte física. Separação do corpo e espírito. Se tem uma dúvida, porque se separar quando já a pessoa não tem a vida aqui, vou te responder. Mas já disse, o espírito vai para lá, para a vida, o espírito que formou o homem se torna alma vivente, se torna uma pessoa para a vida. Então, vai dizer, mas porque o corpo, isso acontece, apodrece, também pode fazer questões, vou responder essas questões. Só que eu estou aqui para tratar sobre a morte física. Cada coisa que eu falo que eu tenho dúvida, pode colocar os comentários, vou estar a responder em vídeo. Vou fazer em vídeo para responder, porque se a tua dúvida é a minha dúvida, se a dúvida de todos é a dúvida de todos.
Então, é isso como eu fiz essa pregação. Sei que é uma coisa que nem tem noção as pessoas. Só sabem, mas não tem noção das coisas que estou tratando, por não ver na cabeça dele. Quando um assunto não está no nosso alcance. Por exemplo, se você quer me falar sobre engenharia, nem tem noção de engenharia, por na minha área, não estou lá, não fiz esse curso. Nem tem noção, nem sei o que é engenharia, nem sei o que se trata de engenharia. São esse tipo de coisa que devemos estudar. Se você me fala da medicina, tem noção da medicina, só pensa que o médico ou o enfermeiro que dá medicina, acaba pensando que todos são médicos, quando são médicos, tem seus setores. Também eu trago a monta física, porque muitos não temos noção, próprios cristãos não têm noção disso que eu estou tratando, para que nós possamos ter percepção. É separação entre o corpo e o espírito. Primeiro ponto, pergunta, o que significa a morte física? Vamos ao segundo ponto. Segundo ponto, por que existe a morte física? Talvez questões. São questões que nunca se fizeram às pessoas, porque olharam a morte como se fosse algo normal. Como parece, vemos encontrado, mesmo os cristãos que já sabem que mas nunca tiveram noção disso é que estou falando. Então para dizer que só esse tipo de coisa, por isso quando eu falo dessa forma, desculpa lá, quando eu falo dessa forma, desculpa, é querer fazer para que tu perceba. Porque essa coisa da matéria da morte física, próprio eu quando fiz o primeiro vídeo, a primeira parte, não vi nenhum peso. Só quando me apareceu essa mente não vi nenhum peso, mas comecei a ter peso quando próprio tratei o primeiro vídeo. Então, é uma coisa que nunca me entrou, uma coisa que nunca imaginei, nem nunca me preocupei. Mas por isso quando eu falo dessa forma para que perceba, para que te entra também, para que possa entender qual o foco de tratar essa coisa da morte física. Segundo ponto, dizer por que existe a morte física? A nossa pergunta, segundo, por que existe a morte física? Vamos a morte física, segundo ponto, vamos no Gênesis capítulo 3, 6. Gênesis 3, 6. Gênesis 3 e 6. Deixa ela primeiro aqui. Depois é de voltar para trás. Deixa ela 6. 6. Quando a mulher viu que a ave parecia agradável de seu paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela. Sob ter conhecimento, desculpa. Quando a mulher viu que a ave parecia agradável para dar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela, sob ter discernimento, do fruto, conhecimento deu o marido que comeu também. Então, a morte física, por que existe a morte física? 2. Por que existe a morte física? A morte física existe por causa da desobediência de Adão e Eva. A morte física existe por causa da desobediência do homem, que é de Adão e Eva. Essa desobediência de Adão e Eva que trouxe a morte física. Estamos a dizer que a morte física, como falamos nos vídeos anteriores, que a morte física não estava dentro do plano de Deus. Então a morte física veio existir por causa da desobediência de Adão. Porque muitos vão pensar assim, se porque a morte foi algo natural ou normal, não é isso. Existiu por causa de Adão e Eva, ou existe por causa da desobediência de Adão e Eva. Estamos a dizer, a origem da morte parte através de Adão e Eva. A origem da morte parte através de Adão e Eva, que desobedeceram o comando de Deus, a ordem de Deus. Estamos a dizer, a morte física começou a existir a partir de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, comer a ave que Deus não permitiu para que eles comessem. No Gênesis capítulo 3, versículo 6. Estamos a dizer, Adão e Eva não foi feito para morrer, foram eles que trouxeram a morte.
A criação de Adão e Eva não estava dentro de projeção da morte. A morte foi o próprio eles que trouxeram. Fora o que ele fizesse que a morte existisse. Pensa, a morte tem origem a partir do homem que é Adão e Eva. A morte não é uma coisa de algo normal ou algo de natural como algo normal, não, isso parte de Adão e Eva. Deixa ela dar exemplos assim para entender. Por exemplo, a pessoa diz que o Covid-19 existiu por causa do animal. O que é Covid-19? Existiu por causa de um homem. Nós sabemos que o Covid-19 não existia. Isso estou a falar de mais coisas práticas para que possamos entender. Covid-19 sabemos, talvez já são as pessoas, né, como já não tem Covid-19, essa pessoa nem vai saber que existiu Covid-19. Então, mas o Covid-19 existiu por causa de um, foi o homem que criou a Covid-19 para prejudicar as mortes. Não por si mesmo que existiu a Covid-19 é da mesma forma. A morte física não que existiu por si mesmo. A morte física existiu através de Adão e Eva. É esse o resultado da morte física. Por exemplo, como dei Covid-19 foi através de um homem. Isso é uma coisa, claro que nós podemos perceber. Pode você não saber, foi o homem que criou. Por pensar que foi o animal que tudo isso é uma estratégia dos homens. Covid-19 surgiu através do homem. Estamos dizendo que foi a técnica do homem que criou Covid-19. Isso, mas estou falando isso para que tu percebesse sobre a morte física. A morte física existiu através da desobediência de Adão e Eva, que desobedeceram o comando e a ordem de Deus. É daí que a morte começa a partir a surgir deles. Porque a morte não estava dentro do plano de Deus, como foi no vídeo interior. Por exemplo, para perceber-se sobre a morte física, vai entender que há pessoas que viveram muitos anos, por isso volta a se diminuir. Por isso é algo normal, tínhamos que também não chegar a 900 anos, que nesse ano chegamos. 70 anos é problema sério. Então a morte física existe por causa de Adão e Eva, da sua desobediência. A morte física existe por causa da desobediência do homem, que é Adão e Eva. Fale bem, existe por causa da desobediência de Adão e Eva. Não estou falando da sua desobediência, vou dizer que sua desobediência vai morrer, tudo morre mesmo. Se for obediente, vai morrer, não tem como. Não tem como, vai morrer. Isso chama-se a morte física. A morte física veio da desobediência de Adão e Eva. É isso que levou a existir a morte. A morte começou a existir a partir desses dois homens, Adão e Eva, que existiu. Quando fala dos homens, estou falando Eva e Adão, logo fala que é homem e mulher, não é? Sim, isso que trouxe a morte física. Isso aí que é o segundo ponto. Vamos ao terceiro ponto. Pode dar... Ok, mas vamos deixar. Quer falar isso? Mas deixa. Se tem curiosidade, deixa ela fazer uma pergunta. Se a morte física existe através de Adão e Eva, então por que nós morremos? Podes conseguir me ajudar a responder. Essa pergunta não quero tratar aqui porque nós estamos tendo de manhã também a questão, mas só que acabou, mas parece na minha mente ser muito interessante. Não é? Vamos no terceiro ponto. De onde veio a morte física? Perguntas iguais, idênticos, parecem a mesma questão. Por que existe a morte e de onde veio a morte? São coisas diferentes. Dissemos que a morte existe por causa da desobediência do homem. Já de onde veio a morte? São essas questões diferentes. Por exemplo, existiu o Covid-19, que foi criado para o homem. Mas, por exemplo, dizer de onde que veio é uma questão que eu não posso conseguir responder.
E também falar do Covid-19, é uma doença que está a atingir ao mundo. E isso temos que olhar como algo normal, HIV-Sida. Não estou aqui para ofender ninguém, temos que olhar algo normal. É uma doença que já faz como na vida. Só quero fazer perceber. Por exemplo, não posso responder de onde que veio HIV-Sida. Mas as pessoas que foram criadas, já é como que só quer fazer perceber a pergunta que disse, por exemplo, Deus, por que existe a morte física? Agora, de onde que veio? Porque Adão e Eva somente eles desobedeceram. Quando a sua desobediência é daí ter as coisas. Mas quer saber de onde que veio essa morte? Essa questão. Vamos no Gênesis, por uma coisa, de onde veio a morte física? Vamos no Gênesis capítulo 2, versículo 17. Perdão. Primeiro vamos 16, depois 17. 16, 17 diz assim. Só como que é 17. 16. O Senhor ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim. Onde quer que 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Voltou a repetir 17, presta muita atenção. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então a morte física veio do conhecimento do bem e do mal. A morte física veio do conhecimento do bem e do mal. A morte física estava dentro da árvore. Que essa árvore é uma fruta que muitos costumam dizer maçã, é pura mentira, a Bíblia não prova isso. Outros costumam dizer que é conhecimento do sexo, não existe isso na Bíblia, só com as palhaçadas. A Bíblia diz que é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore tinha uma fruta, porque a Bíblia se diz para não comer essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa que é uma fruta. Que essa fruta representa o conhecimento do bem e do mal. Que dentro desse conhecimento do bem e do mal há morte. Deus diz que no dia que comer essa árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. A morte física veio do conhecimento do bem e do mal. Estamos a dizer o resultado ou a origem da morte parte do conhecimento do bem e do mal. Por si mesmo, naturalmente, o conhecimento do bem e do mal representa a morte. Deixa ela dar exemplo. Estamos a dizer o veneno por si mesmo é veneno. Mesmo as pessoas que pegam aquela pessoa, depois mistura, depois cria, faz o que? Esse tipo de coisa é veneno, não é? Sabe de onde que vem aquele veneno, as pessoas, esse tipo de coisa. Então, como a morte física veio através do conhecimento do bem e do mal. E vou fazer um dia esse vídeo, vou explicar sobre esse assunto. Vou tratar esse assunto somente falar do conhecimento do bem e do mal. Vou aprofundar muito, trabalhar nesse assunto só para que percebamos esse assunto do que é do conhecimento do bem e do mal. Qualquer tratar esse assunto é que tratar em particular para que percebamos em detalhe claramente. E também vou precisar me aprofundar desse assunto. Vou precisar muito de me aprofundar. Quando dizer me aprofundar, procurar umas coisas que vão trazer, compreender melhor. Porque o objetivo principal é trazer o assunto para entender. Você só pode perceber quando entender. Se você não porque muitas das vezes pode ser eu não fazer o melhor possível para que tu entenda, para que perceba. Porque tem que ser eu a fazer o meu sacrifício. Mas eu percebi, porque aqui pode haver uma questão já complicada, que quando se quer aprofundar esse assunto do conhecimento do bem e do mal, pode já ficar umas interrogações. Quando falo dessa forma, é que quero que para que tu entenda que é muito importante quando procuramos entender.
É como na escola circular. Se um professor nos ensina vou dar a linguagem simples, adição, mas uma conta está relacionada com adição, mas não quer ser e a mais, não é? Se não não entendesse, mas jamais vou perceber, se for, não vou conseguir fazer outro exercício. Por não entender nada, mesmo me dar 50 exercícios toda hora o professor me explicar, mas se eu não entender, não tem como. Significa o professor da escola tem uma obrigação de me fazer para entender melhor. É isso como que eu gosto de fazer. Porque a Bíblia diz que no João 3, 8, versículo 30, conhecer a verdade, para conhecer a verdade precisa que você entenda para que perceba. Quando precisa, você ficará libertado. Ficará livre a si mesmo. A morte veio através do conhecimento do bem e do mal. Estamos a dizer, a morte já existia dentro dessa ave, que é a ave do conhecimento do bem e do mal, dessa fruta. Por exemplo, a Bíblia nos fala de Gênesis capítulo 3, capítulo 2, versículo 16, 17 diz assim, coma qualquer tipo de árvore no jardim de Éden, mas não coma, que 17, não coma, no meio desse jardim, não coma árvore do conhecimento do bem e do mal, por de comerás, morrerás. Então significa essa árvore estava dentro do jardim, estava no meio dessas árvores, outros rodeavam das frutas que foi dado, vamos passar metade deles. Então, no jardim, quando estamos a falar no jardim, estamos a falar o terreno de Adão, a casa de Adão, Eva, era a casa dele, era o terreno deles, para simplificar a linguagem, não é? Como você tem casa, como você tem espaço. Então, no jardim era a casa deles. Não estamos a falar aquele jardim, estamos a passear, que muitos casais vão fazer casamento no jardim, vão tirar fotos, vão fazer muitas coisas nesse jardim. Ou que muitos costumam passear no jardim, gostam de sentar, apanhar frescura, gostam de bater papo. Não estou a falar desse jardim, estamos a falar o jardim aqui da Adão era a própria sua casa, era o próprio seu terreno, era o próprio espaço onde ele vivia. Então, a comida dele era esse tipo de árvores. Era esse tipo de árvores. Quando falamos dessa ave, ele se alimentava de frutas. Então, em todas as aves que existiam no jardim, havia uma ave, uma única. Havia milhares de árvores, mas tinha uma única árvore no meio, dentro dessas árvores, que essa ave era do conhecimento do bem e do mal. Então, mas em várias milhares de aves existia na casa deles, no terreno deles, no espaço dele. Havia uma árvore, que essa ave existia a morte, que nessa árvore encontramos a fruta do conhecimento do bem e do mal, que é a morte. É isso que estamos falando. Quando falo sobre a árvore do conhecimento do bem, é a origem da morte. Porque tinha uma árvore, que essa árvore representava a morte, quem comia essa frutinha que morre não tinha como. Da mesma forma que, sabe, conhece nossos avós, esse tipo de árvore, o que serve, porque nós só conhecemos as árvores pelas frutas, para levarmos comer. Sabemos essa árvore de manga para comer, essa árvore de laranja para comer, isso de limão e tudo mais. Mas nossos pais conhecem cada árvore, qual é a raiz serve, nossos avós principalmente na China, conhecem o significado de cada árvore, que tem o simbólico remédio. Mas encontram como eu, só sabe apanhar árvore para apanhar fruta a comer. Quando a árvore não dá fruta para mim, não tem trabalho. Pô, só quero comer, só sabe isso. Não é? São coisas reais, não é? Então, sim. Então, já lá no jardim, na casa de Adão, Eva lá, é lá onde se encontrava uma ave, no meio de todas as frutas, tinha uma ave, que essa ave era do conhecimento do bem e do mal. Então, essa árvore tinha lá uma ave. Essa ave era do conhecimento do bem e do mal. É de lá onde parte a origem da morte. A morte se encontrava dentro das frutas e das aves Adão e Eva, onde se alimentava. Estava lá mesmo, essa ave estava aí dentro, em meio dessas aves. É de lá essa árvore que surgiu lá mesmo, que estava lá mesmo, a árvore da morte. A diferença é que ele não tivesse comido, até agora íamos morrer, porque aquela árvore por si mesma representa a origem. Então, assim mesmo. A morte por si mesmo, a sua origem parte da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou para fazer perceber da fruta do conhecimento do bem e do mal. Porque era uma fruta.
para se alimentar. Só que a Bíblia nos revela que tipo de fruta. Não é isso que nós pegamos, é aquela raiz, é para curar, aquela raiz, é para matar. Não, não é isso. Eles não comem raiz. É uma fruta que comeram. Era eles se alimentavam das frutas, então pegavam as frutas para se alimentar. E naqueles tempos não havia necessidade para usar as árvores como estamos a usar hoje, para os remédios, para esse tipo de coisa. Não, 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 não. Era somente para se alimentar. Outras coisas, se quer outro dia, vou falar o que aconteceu, esse tipo de todas as coisas. Qualquer dúvida é só colocar. Não é? Então, nesse assunto só tratar. Então, para o objetivo, faço de tudo para que entendemos. Quando gosto de repetir essa palavra de entender, é que próprio eu só consigo organizar esses assuntos para tratarmos quando também eu consigo entender. Se não entendo, não trato esses assuntos. Porque se eu não entender próprio, não vou conseguir fazer entender ninguém para que vocês percebam a maior validade quando uma pessoa faz alguma coisa para entender. Se você hoje fez engenharia de informática, você fez engenharia mecânica, se você fez engenharia das construções, é que teve um professor qualificado nessa área de fez entender melhor. Mas que diz aquela pessoa tem cabeça dura, mas um professor tem cabeça para fazer entender as pessoas. Ainda vale a pena, os alunos vão entender melhor para que percebam a matéria. Acaba você se tornar um melhor na engenharia, não sei informática, não sei mecânica, não sei das obras, não sei medicina, todas as áreas, não é? Só esse tipo de coisa. Então, por isso, é isso aí mesmo que estou a fazer de todos possíveis para que percebamos. Então, é isso. A morte, a origem da morte física veio através do conhecimento do bem e do mal. Essa que é a origem da morte. Que a morte estava dentro da árvore do conhecimento do bem, mas dissemos que a morte existiu por causa da desobediência. Mas a sua origem estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando falo, estou falando de 2 e 3, parece só as mesmas coisas, mas não são as mesmas coisas. Existe por causa da desobediência. Estamos a dizer, não terá nenhum efeito se o homem não tivesse desobedecido, nenhum efeito fará aquele homem. É da mesma forma existir medicamento, não terá nenhum efeito quando eu não tomo aqueles medicamentos, mas se eu tomo, terá efeito. Se eu estou bem, saúde, tomar medicamento terá o efeito de me matar. Se não estou bem, estou doente, tomar aqueles medicamentos terá efeito ser curado. Já é como esse tipo de ave, só teve efeito quando o homem comeu. Já existia da sua origem. Mas que essa morte estava dentro dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o efeito trouxe no meio da desobediência. Estava a tentar juntar esse tipo de coisa para compreendermos um pouco. Deixamos avançar, vamos no número 4. Ai, número 4. Pergunta interessante. Quem criou a morte? Ai, meu Deus. Quem criou a morte? Aqui só estou a fazer questões hoje. Primeira questão, o que significa a morte? Segunda questão, por que existe a morte? Terceira pergunta, de onde veio a morte? Quarta pergunta, quem criou a morte? Ai. Perdão. Quem criou a morte? Ok. Vamos no livro de Isaías 43 e 7. Desculpa, 45, 7. 45, 7. Mas isso aí, não, depois vou ir lá no Gênesis. Eu só quero um pouco para não ficar abaralhado. Esse versículo vai responder do jeito como nós queremos. Mas vai nos ajudar um pouco para que... Então deixa Isaías. Deixa Isaías, não é? Porque não vai no fundo de quer. Deixa abrir no Gênesis capítulo 1, 11... 11 e 13. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, 11, versículo 13 diz: Então disse Deus:
Cubra-se a terra de vegetação, plantas que dê sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi a terra, A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie. Onde que era aqui, não? E árvore cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram a tarde e a manhã nesse mês terceiro dia. Então a morte, quem criou a morte física foi Deus. Foi Deus que criou a morte física. Porque a Bíblia diz que Deus diz que produz a terra. Todo tipo da planta, todo tipo de árvore, segundo a sua espécie. No versículo 2, Deus viu que isso é bom. Que foi no terceiro dia trabalhou na criação da vegetação, trabalhou sobre a criação das plantas, trabalhou na criação sobre as árvores, cada coisa de acordo segundo a sua espécie. Deus criou a árvore de limão, criou a árvore de banana, de maçã, de uvas, tudo esse tipo de coisa. Então estamos a dizer que a morte física foi criado, a árvore de conhecimento do bem e do mal foi criada com Deus, que é a morte física. Foi próprio Deus Criador que criou-se. Foi Deus que criou-se. Foi Deus que criou a morte física. Por que quando falo isso? É porque Deus viu que tudo é bom. E a morte física foi Deus que criou o jardim de Éden e colocou Adão e Eva. Por isso lá estava as árvores, que foi o próprio Deus que criou-se. Porque quando falo ensinamento, principalmente os cristãos, o mundo nem nunca fez essa pergunta, nem teve noção. Mas os cristãos podem pensar que para quem criou a morte física foi Satanás. Assim que a Bíblia nos fala, por exemplo, de trigo e joios. Já quando vem na mente das pessoas, depois que o David pode pensar que talvez Satanás foi colocar a sua árvore lá, como faz na igreja, coloca seus joios. Não. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi criada por Deus. Ou a árvore da morte física. Gosto dessa expressão boa mesmo, por trata da morte física aqui. Foi Deus que criou a árvore da morte física. Se tu vai lá no Gênesis capítulo 3, lá embaixo, a partir de 22, se não estou enganado, a Bíblia diz que para Deus levou os anjos para guardecer a árvore, o jardim dele, porque tinha a árvore de vida. Deus criou a árvore da vida e a árvore da morte física. Então fica bem claro quem criou esse tipo de árvore do conhecimento do bem foi Deus que criou. A morte física não é algo que pareceu de nada, não é algo que foi plantado com Satanás, não foi porque o homem desobedeceu a Deus, foi porque foi criado com Deus. Se o homem morre por causa da desobediência, existiu a morte por causa da desobediência do homem, começou a morrer por causa da sua desobediência. Quando falo da existência da morte, estou falando da morte que morremos, perdemos a vida, é linguagem nossa, que usa a linguagem de separação da alma, o corpo é bíblico. Então também a morte física foi criado por Deus. A Bíblia diz que todos os tipos de árvores, Gênesis capítulo 1, versículo 11 a 12, foi criado por Deus. Deus viu que é bom. Filho Deus que criou está 100% qualificado. Filho que está good, está nice, está perfeito. Foi Deus que criou a morte física. Nada de procurar na tua mente cristão, procurar inventar coisas que não existem, dizer, morte física, o que, não, relaxa, foi Deus que criou-se. Não existe manipulação, não existe, principalmente esses tipo, como chama?
esse tipo de pregadores que tenta a lutar e tenta querer defender a Bíblia, e quando a Bíblia já nos responde. Cuidado, pregador, não faz isso. Se uma coisa está na Bíblia, fale. Se não sabe, pergunta. Não anda a inventar coisas que não existem. Porque você diz que está a defender a Deus. Ou porque Deus não anda será capaz disso que vem na mente das pessoas. Então, são esse tipo de questões. Foi Deus que criou a morte física. Vamos à questão 5. E que aqui não quer explicar muito sobre a morte de quem criou a morte física, como disse Deus. Porque muito pode ver tuas perguntas a respeito de podes fazer questões, coloca, está disponível de responder. Perdão. Número 5. E por que Deus criou a morte física? Talvez quando cheguei ao ponto 4, talvez já só também chegar a se perguntar se você fala que Deus criou a morte tal, também nós pode ser claro. E por que Deus criou a morte física? Pode ser também a sua questão essa. Não é? Não sei. Talvez pode ser a sua questão. Vou tentar falar um pouco para conseguir ir devagar as palavras para conseguir perceber. Mas duas coisas perigosas quero dizer. Falar rápido é muito bom, mas posso desperdiçar a só para não perceber, não porque a matéria não se percebe, mas por causa da rapidez, pode outros não acabar capturar as coisas como deve ser. Então há pessoas que têm nível, não respeito esse nível, que conseguem capturar rápido e depois gostar de respeito. É bom, mas você quer falar de vantagem sobre nós pregadores quando falamos rápido. Pior assim, deixa eu trabalhar em pontos. A desvantagem quando falar rápido e podemos acabar esquecer os pontos essenciais. Principalmente quando estás no púlpito a pregar. Vamos dar exemplo, você está no púlpito, te deram para pregar 1 hora de tempo. Então você organizou a tua pregação para trabalhar com os pontos. Isso as pessoas estão tentando para fazer perceber às pessoas a importância de falar rápido, vantagem e desvantagem. A vantagem de falar rápido, você pode ser rico em desenvolvimento do seu assunto, do nível elevado que você próprio não espera. Quando você é rápido, fala e depois quando você próprio escuta o que você falou, você não acredita que foi o que você falou. Porque quando você fala rápido, você tem muito desenvolvimento, não vou mentir, você desenvolve muito. Você desenvolve e chega a não perceber o que falou. Mas o risco de falar rápido é quando já você tem pontos que tratar o assunto. Não importa tanto na escola secundária, não importa tanto no projeto, tudo. Tanto com a pessoa está a conversar com ela ou com ele. Diálogo com o vizinho, no serviço, tudo. Quando é rápido, imagina você, por exemplo, tem um assunto que fala com o teu vizinho, que fala com o teu colega, ou com o teu amigo, ou com a tua amiga, ou qualquer, não importa. Se você falar rápido e vai trazer o assunto que não espera mais, você pode acabar de esquecer os pontos que irá tratar. Por exemplo, você já vinha dizer para quem esse assunto quer falar com o tal fulano. Mas por causa de falar rápido, acabou de dizer, ei, para esquecer de apresentar aqueles assuntos que tinha a falar que era seguir os pontos. Pode até escrever que já colocou na tua cabeça. Diz aquela pessoa que fala com ele 3 coisas. Chega a esquecer. Mas o risco também de falar rápido, existe diversos grupos. A pessoa, quando estamos a falar rápido, pode não ter capacidade de capturar as coisas que estamos a falar por sermos muito rápidos. Pode não ter capacidade de capturar. Eu só falo na parte de minha vantagem e desvantagem.
Há outros que estão em aceleração, isso é normal. Falar devagar há vantagem, também tem vantagem, porque muitos podem pensar que é vantagem tudo. Não, porque fala devagar, vai por a mentira. Qual é a desvantagem de falar devagar? Falar devagar, você pode depois esquecer muitas coisas que quer tratar. Se não saber, fica lá saber. Quando você é muito devagar, pode acabar esquecer que é tratar. Se não concorda comigo, faz comentário. Isso acontece muito comigo, isso aí, principalmente isso aí mesmo. Próprio quando estou aqui, quando falo devagar, depois esqueço já assunto que era falar. Mas trabalhou com os pontos, depois esqueço que estava na minha cabeça. Não está a dizer para ser rápido, ser devagar, só estou a fazer para que perceber. Pô, vai pensar que tudo é desvantagem ou desvantagem, não é isso. A desvantagem de acabar esquecer muitos assuntos. Por se esquecer, isso é normal. Falar devagar, a vantagem que posso ajudar o ouvinte. Qual a vantagem? A devagarinho acaba a trazer desvantagem em mim, acaba a trazer vantagem o ouvinte. Mas também falar devagar há vantagem para a própria mim. Por exemplo, só quando fala devagar, aquilo que você esquece pode estar a lembrar pelo caminho, porque já fala devagar. É quando fala rápido, pode não te dar espaço. Dá só esse tipo de coisa. Quando fala assim, quero para que percebamos a importância de falar. Então, diz orador. Que esses políticos que trabalham com parece dizem ser palestraste. Como saber se comunicar como está no meio. Então os pregadores chamam orador. A oradora não para os pregadores, para todas as áreas, tanto negociante, tanto público, muitas áreas, muito importante. Andar só esse tipo de coisas. Mas só que estou falando, não que estou a dizer, o Benano orador, não só estava falando de coisas que faz com o dia a dia quando faço análise. Ok. Por que Deus criou a morte? Pergunta que temos 5. Vamos à resposta. Deuteronômio capítulo 29. Perdão, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as revelações pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem a Deus. Deixa lá. Porque quando eu usei esse versículo, muitos podem usar porque o homem está livre-arbítrio, não quer falar desses assuntos aqui de livre-arbítrio. Pode dizer, Deus criou a morte por causa de livre-arbítrio, homem, porque Deus criou a morte porque o homem tem mais coisa, não quer tratar isso. Primeiro ponto, quando estamos a falar da palavra livre-arbítrio, não vamos encontrar na Bíblia, mas podemos encontrar os versículos que podemos forçar para se encaixar nesse assunto do tema como livre-arbítrio. Preciso dizer que isso não cabe, cara, andar e dizer livre-arbítrio para inventar coisas que não existem. Se entende a pessoa pensa, se também, se pá, tens uma resposta, pode me ajudar. Só quer dizer, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, a dizer, as coisas que Deus nos revelou pertencem somente a Ele. E coisas de Deus que nos revelou pertencem aos pais, aos filhos, ou pertencem para todas as pessoas. Quais são as coisas de Deus que nos revelou? O que não encontramos na palavra dele. Quais as coisas que Deus nos revelou? O que encontramos na palavra dele na Bíblia Sagrada. O que Deus fala tudo a respeito do seu assunto da Bíblia. Está nos revelando, está nos dizer. O que Deus na Bíblia nos fala significa ele deu essas coisas, só viu que pertence a ele. Vê que não há necessidade que nos revelasse esse assunto, porque somente vê que para encaixa ele acaba ele. É por isso, a respeito de pergunta por que Deus criou a morte física, não tenho resposta, somente pertence a Deus.
Quando vamos dizer só Deus que sabe o que levou ele a criar a morte física, qual é a objetividade dele. Quando fala da morte física, diz que se existiu do que do homem, mas quem criou foi Deus. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore do bem e do mal, Deus criou com ser uma árvore da morte física. Mas não posso trazer uma resposta de jeito como muitos esperam, porque a Bíblia nos revela. Se nos revela a Bíblia, me ajuda, me responde. Pode me revelar, me responder. A Bíblia é grande. Gênesis, Apocalipse é um livro grande. Talvez possa procurar aqui e não achar. E quando você conhece onde está. Se tem uma resposta, me ajuda. Mas uma coisa que é deixar claro sobre a respeito da morte física, Deus nos revela na sua palavra, diz as coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas que Deus nos falou, que nos revelou, as coisas que Deus nos escreveu na Bíblia, quando Deus nos escreveu, que Ele não transmitiu só para escrever, essas assuntos pertencem a Ele. Que Deus não disse os homens porque está a escrever a morte física, porque o que é? Deus nos revelou, se não falou-se. Nos revelou-se. Então, só esse tipo de coisa. Por exemplo, na Bíblia, eu disse o que significa morte física. Tá vendo? A pergunta não vejo outro que significa morte física na Bíblia. Só eu que fiz as questões para entendermos o assunto. Mas quando a resposta que diz assunto disso aí, é a resposta de Deus. A Bíblia diz que porque existe a morte física, por exemplo, não existe a palavra porque existe a morte física, mas procurei encontrar a resposta na Bíblia para mostrando mais sobre porque Deus criou a morte física, não encontro a resposta a respeito desse assunto. Essa coisa, estamos a dizer, Deus que limitou aos homens, não permitiu que se revelasse esse assunto, nos dissesse qual o motivo levou a criar a morte física. Então, isso aí mesmo, a morte física. Deixa lá colocar a pergunta que gostaria que me respondesse antes de esquecer, porque fala mais coisas, mas já termina a mensagem, quer trazer uma pergunta. Uma pergunta assim. O que pensa sobre a morte física? Que é algo errado ou do mal? O que acha? Será que a morte física é algo de errado ou do mal? Gostaria que me respondesse. O que tu acha da morte? Quando fala da chama, estou a dizer o que acha? Que ele é algo errado, é algo do mal? O que acha da morte física? É algo reprovado? O que acha da morte física? É algo significativo? Eu só estou a tentar para fazer perceber a pergunta. Mas a minha pergunta quer saber o que tu achas sobre a morte física? Será que é algo errado? Ou algo certo? Será que é algo bom ou algo do mal? A minha pergunta é essa. O que acha da morte física? Que será que é algo errado ou algo certo? Ou algo do mal ou algo do bem? Só quero essa pergunta me respondesse. Uma pergunta que estou a colocar para que todos possamos nos responder. Então, assim, eu quando falo sobre a morte física, eu falo desse coisa, eu quero que tu perceba o propósito de Deus. Como falei que a morte física é a separação da tua alma e espírito. Tu quero que perceba para dizer que após da sua morte não fiz. Somente a separar a alma e espírito e voltar para Deus, o seu corpo vai na terra. Isso quero que perceba o pecador. Para que saiba que Deus tem um propósito, quando Deus tem um propósito contigo, precisa trazer essa pregação para trazer o propósito de te mostrar que o seu corpo não fida, sua morte é separação do seu corpo e a alma, a Bíblia diz espírito volta para ele. Então volta para aquele que pertence. Por causa nós aceitamos o Evangelho, nós aceitamos o Cristo, nós aceitamos tudo. Os religiosos, porque dizem porque a igreja está errado, certo? A igreja está certa. A Bíblia diz que volta a alma em Deus. A própria teu espírito vai para Deus, você que é religioso. O teu corpo vai na terra. O teu espírito não volta para o teu líder. Não volta para o teu líder que contradiz o Deus. Contradiz a Bíblia Sagrada.
então o seu espírito volta para ele. Você que também é líder religioso, podes dizer a seguir esse líder, que teu espírito não volta para teu líder que está à tua frente. Teu espírito volta para Deus. Então, quando Deus tem propósito, para que eu quero fazer? Para que tu perceba, o crente também, para que saiba. O seu espírito também volta para Deus, porque o crente desanimado, desapontado, triste, totalmente desacabado por as coisas não acontecer. Acaba abandonar a igreja, acaba abandonar a tua espírito volta para Deus. Eu só tenho que entender que o propósito de Deus é esse que passou o corpo, vai para até o seu espírito e volta para Ele. Depois você morre e volta para Deus. Tem que refletir na sua vida. Tem que refletir. Os religiosos, os pecadores, os crentes, os pecadores que não querem saber nada, dizer Deus não existe, estamos a dizer o próprio Deus que diz você não existe, estamos a dizer o próprio Espírito volta para ele, esse Deus que ignora, que diz não existe. Os cientistas, os filósofos, que não acreditam nesse Deus, dizer mafia imaginária, só estamos a dizer o próprio Espírito para si, volta para ele. Você que é religioso, sou crente, vocês que para enganar as igrejas, falsificam o vosso evangélico, o líder fácil, mas conhecer a verdade. Engana as pessoas, o seu próprio espírito vai voltar para Deus. Você diz, porque para o meu pastor, vou permanecer aqui que fazer Deus que sabe, mas veste é errado, não ser na igreja. Então, vai seguir a doutrina de Deus, teu espírito não está nas mãos do teu líder, esse falso mafioso, estará em Deus. Porque você tem que olhar em um propósito, em que balanço se encontra. Quer dizer que para o propósito de Deus tem contigo, não com o teu líder, não com a religião, não com você porque é filósofo, o que? Tua alma, espírito, vai para Deus, tem que refletir, analisar, dizer a sua morte onde vai a tua alma. A tua morte é separação da tua alma que está se encontrando. Tem que refletir. Trazer esse tipo de coisa para a sua vida, para a sua salvação. Obrigado. Vou fechar aqui. Uma das prioridades, reflita sobre a sua vida, reflita sobre o seu espírito. Por da sua morte de separação. Volta para Deus. Todos, ninguém aqui ignorante, não é ignorante. Nosso espírito voltar para Deus. Estava a trazer essa morte física por causa disso, para que saiba a morte física tem um propósito com o próprio Deus na sua vida. Que a morte física, após a sua morte, se encontre dentro do propósito de Deus, por isso há uma chance quando ainda está aqui na terra. Chance. Obrigado por terminar por aqui, por causa de tempo. Que Deus possa te abençoar mais uma vez. Se saber que para fazer algo para valer, penso, compartilhe o vídeo. Para que outros saibam o próprio Deus que tem por meio da morte física. Por muitos pensam a morte física é o fim da existência. Eu quando entendo a própria morte física é uma existência. Por só podemos vir nos render a Deus quando entendemos que na morte física há um propósito que existe. Da separação do corpo e espírito. E será o bendito bem nas nossas vidas. Obrigado, Deus possa te abençoar. Amém.